Oi, gente, bom, vamos lá. Hoje eu tô aqui porque eu sou Flávio, pra quem não me conhece, sou ADM do Big junto com o William, e eu tô aqui porque eu vim falar justamente de uma coisa que eu fiz hoje, de um ato que eu fiz hoje, que é de ter mandado o participante Gabriel e se fuder. Antes de ficar falando e pedindo desculpa e tal, eu vou explicar como chegou a este ponto. Tá tendo o paredão. E o Gabriel foi indicado pelo líder Zaca para estar no paredão. Até aí, tudo bem. Só que não ia ter, quer dizer, ia ter a prova bate e volta, infelizmente não teve, porque os participantes que iriam fazer a prova bate e volta não estavam dispostos a se fazer. Só tinha um que ia conseguir fazer e os outros dois não iriam e não ia fazer sentido uma pessoa fazer a prova. Então a gente tomou a decisão onde o Zaca ia ter que salvar um dos três. Uma dessas pessoas, o Gabriel não podia ser salvo porque ele já tinha sido indicado pelo líder, não tinha direito a exatamente a não ser salvo, a não fazer a bate-volta. Ele não poderia fazer. Só ia ser salvo quem poderia fazer a bate-volta, que era no caso o Juraci, Jaci e o João Neto, que foi o mais votado do grupo. E o Zaca decidiu salvar a Jaci. Só que nesses dias a Jaci está sendo considerado muito como planta. Recentemente ela não quis nem votar. Ela disse que não ia fazer a prova. E mesmo assim o Zaca deu essa, vamos dizer que segunda chance para ela. E bem, vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro dando opinião sobre o caso da Jaci, que ninguém pediu, mas mesmo assim eu vou dar porque eu tô aqui para dar opinião, não só para ser ADM. O plano desde o início era dar opinião, por isso eu nem entrei no jogo para dar opinião sobre o jogo, comentar sobre o jogo. Mas depois eu fui me aproximando tanto que eu agora cheguei a esse cargo de ADM e administrar junto. Bem, sobre o caso da Jaci não querer participar das dinâmicas e se aproveitar de uma prova para ir para o paredão e sair pelo público, ela quis sair como forma mais votada, porque na prova eu deixei bem claro que quem não participasse da prova, quem entrou no grupo da prova e não participasse da prova, iria para o paredão. E foi justamente o que ela fez. E deu para perceber que não foi coincidência. Ela queria fazer aquilo. Ela queria fazer. Então ela queria ir pro paredão para sair do jogo pelo voto popular e não por desistência, para não levar o nome que desistiu. E isso eu não vou mudar a opinião, isso foi de fato o que aconteceu, eu tô falando o fato. E bem, o Gabriel não, tipo, não gostou, nem eu e nem ele. Isso é uma coisa que ambos concordam. Eu também não gostei da Jaci ser salva. Eu entendo a decisão do Zaca, mas eu não gostei. Ele deu a segunda chance, eu espero que ela aproveite muito bem essa segunda chance. Mas que ali no momento ela deu de tudo para sair do jogo. Ela deixou bem claro que não queria mais jogar. E o Gabriel mandou esse áudio falando sobre a decisão do Zaca. Eu vou botar o áudio para vocês ouvirem, obviamente. Não sei qual é esse tipo de estratégia que estão levando nesse jogo, velho. Vocês preferem competir com as plantas mesmo? Porque eu acho que uma coisa que foi pedida nesse jogo desde o início era entretenimento. Planta não gera entretenimento. Ai, Gabriel, mas tu tá zangado. Por quê? Tu tá no... Sim, eu tô no paredão. Tudo bem, ok. Vamos lá, vamos puxar mutirão pra quem realmente for sair. Como tem uma planta no paredão junto comigo e Juraci. Só que não dá pra entender nesse jogo é que as pessoas preferem salvar as plantas do que as pessoas que realmente estão dando o nome nesse jogo acontecer. O que me deixa chateado é nisso. Ai, não sei o que, porque questionou. Pô, velho, só porque o cara questionou, a gente tá no jogo, a gente tá aqui numa competição. Se ele achou que era isso, coerente, tudo bem. É um direito dele questionar. Porra, velho. O que o Gabriel quis dizer com isso? Juraci estava nesse paredão. E comparando entre os três, Juraci, Jaci e João Neto, Juraci era o que mais participava e jogava. Só que ontem na prova, Juraci questionou sobre o fato de Zaca ter ganhado. Se aconteceu tudo bem, se não teve um erro. Foi averiguado e, de fato, não teve erro nenhum.
Então o Juraci estava errado, o questionamento dele estava errado. Mas tudo bem, era algo do jogo. Qualquer um poderia questionar a produção, isso é normal. E o que ele fez é normal, até falei pra ele me pediu desculpa e eu falei pra ele, não precisa pedir desculpa, você fez algo que qualquer um poderia fazer. Caso você ganhasse e o Zaka tivesse questionado, o Zaka teria todo o direito de questionar. Como o próprio Gabriel também teria direito de questionar, caso ele não tivesse aceitado. Se ele quisesse questionar e tivesse questionado, ele poderia questionar. Então, bem, o Gabriel falou sobre isso, e nesse áudio, eu não, sendo bem sincero, nesse áudio eu concordei com todas as palavras do Gabriel. Eu não tava entendendo ali o que tinha acontecido, mas depois eu vim entender o motivo do Zaka. E eu respondi o Gabriel com uma figurinha de WhatsApp. A gente respondeu eu respondi com a figurinha de WhatsApp. E o Gabriel, depois, ele. Deixa eu ler aqui a mensagem. O Gabriel achou que eu não estava levando ele a sério. Que eu não estava levando ele de forma séria. Né? Que foi que eu falei do coisa que eu falei. Botei a figurinha pra ele e ele botou. Tá vendo que eu falei? Até os próprios organizadores não levam a sério os participantes. E bem, os organizadores, eles levam muito a sério os seus participantes. Já começa pela escalação. Eu fui chamado e me voluntariei, tanto para comentar como para administrar. Eu comento e administro. E eu consigo muito bem separar essas duas coisas. Eu sei qual é o momento de comentar e eu sei qual é o momento de eu ser ADM. E eu só coloquei uma figurinha, porque eu não queria deixar muito claro que eu concordei com ele, só botei uma figurinha qualquer. Uma figurinha normal, que poderia ser interpretada de vários jeitos. E pelo jeito, ele interpretou de um modo como se eu tivesse debochando da fala, sendo que o que eu estava fazendo era concordando com a fala e não entendendo o motivo do Zaka ter escolhido a Jaci. Foi literalmente isso. Tá bom? Foi literalmente isso. E eu respondi dizendo que, peraí, meu querido, desde o começo eu disse que ia comentar o reality, agora você vem com essa. Ah, mana, pare. E ele falou, se for chorar, manda áudio. No momento eu estava em uma calma. Eu estava falando com a minha melhor amiga. E mexendo com tudo, eu juntei algo que já estava acumulado com algo que estava acontecendo no momento. Como assim algo acumulado? A todo momento eu falo isso, eu irei ser bem sincero. Posso até me cancelarem por isso, mas desde o começo eu tô sendo bem sincero nesse jogo. A todo momento, não é a primeira vez que o Gabriel questiona a produção. E o mais interessante, ele é o único. Ele tá errado em questionar a produção? Não. O problema é o que ele está questionando. No caso, ele questiona coisas como a produção não levar a sério os participantes. Isso é totalmente ridículo, porque a produção leva a sério os participantes no momento que tem que ser levado a sério. O problema é que parece que às vezes nem ele próprio leva a sério os ADMs. Porque eu acho que não precisa de tanta prova assim, acho que todos já devem ter percebido isso. Que tem vezes que ele brinca na hora que a gente. E tem hora que ele posta uma figurinha, uma coisa qualquer, que pode ser interpretado de várias formas, como também pode ser interpretado de forma do deboche. E fala aí da produção. Como tipo, lembrando aqui, teve uma vez que, na vez que a Alana Prado foi líder, a gente falou que a Alana Prado poderia mandar o vídeo dela. Ele perguntou se ele poderia mandar o vídeo dele no grupo, mesmo ele sabendo, e sem, não era o primeiro paredão, já era o segundo paredão. Ele sabia que não podia mandar o vídeo de ninguém, a não ser do líder no grupo, e mesmo assim ele ainda foi perguntar: posso mandar meu vídeo no grupo de indicação? E obviamente a gente disse não, porque ele não era o líder. Então, tipo, não é a primeira vez, sempre o Gabriel questiona. E eu não estou falando aqui que é errado ele questionar. O problema é os questionamentos, que ele faz, tipo, cada questionamento que não dá pra entender. Nesses dias, ontem, ele estava questionando sobre o horário da prova, ser 7 horas.
que os participantes, tem hora que os participantes estão trabalhando, ele se usou ele próprio como exemplo, como evento dele, e, tipo, parecia que ele estava desconsiderando os ADMs, o horário que os ADMs podiam. Porque, tipo, 7 horas é o horário que eu e o William conseguimos fazer a prova. É o horário que eu e o William, a gente já combinou que 7 horas a gente não vai fazer nada. E se um for fazer, o outro vai ajudar a fazer a cobertura ali da prova, no momento da hora, no momento da dinâmica. E foi isso. E tipo, ele levou ao lado dos participantes o horário da prova e esqueceu do horário dos ADMs. Tipo, é como o lado que eu interpretei. É como se somente os participantes fizessem algo, os ADMs estão ali 24 horas para servir. E isso eu já estava acumulando essa raiva, que eu não concordava com as falas, mas eu não queria respondê-las. E no momento ali eu me exaltei, quando ele falou que se eu quiser chorar, chorasse, mandasse áudio. Eu me exaltei e mandei, se não concorda, foda-se. Eu mandei um foda-se. Foi errado, meu foda-se, foi. Peço perdão. Peço, não peço só para ele. Peço para todos os participantes e todo o público que está acompanhando e simplesmente para a produção. Simplesmente para o William também, que botou mó fé em mim e no meu profissionalismo. Mas, literalmente, o meu lado humano de errar foi o que atacou naquele momento. E eu falei aquela merda de ter mandado ele se fuder. E ali começou a gerar uma discussão e um conflito. Então, eu sei que eu estou errado. Até esse áudio ele falou nesse áudio, porque o áudio que eu irei reproduzir dele agora. Porque eu, tipo, desde o começo eu falei que eu ia comentar. Desde o começo eu falei que eu ia comentar o reality. E parecia que ele não parecia que ele tinha fingido que não tinha entendido. E eu falei pra parar de fingir disso. E ele foi e respondeu. Não é fingir de desentendido. Eu tô falando no sentido de que em que. Quando são brincadeiras à parte, tudo bem, comentar uma coisa, mas é uma coisa que eu dei minha opinião e não achei interessante. E aí você vai lá e comenta algo em forma de deboche. Tá bom, sobre ele dar uma opinião que ele não achou aquilo interessante, como ontem ele deu a opinião que não achou a prova interessante. Sobre ele dar a opinião de não achar algo interessante e a gente responder em forma de deboche, se alguma vez a gente respondeu qualquer participante em forma de deboche, algo que deveria ser levado a sério, peço perdão por toda a equipe. Mas o literal é que somente ele questionou o fato da prova. Porque a prova foi um quebra-cabeça. Então somente ele questionou isso. Então a prova não foi interessante. Ok. Mas leva todos os lados. Você levou o seu lado de não gostar e esqueceu de levar o lado de quem produz a prova e de quem monta a prova. Então, tipo, entendo o questionamento dele de não achar a prova interessante. Ok. Mas eu peço que não só ele, todos entendam um lado também de quem está na produção. Ou quem está na produção. Agora eu vou usar a palavra de forma certa. Quem está na produção se fode pra caralho pra montar isso. E parece que pegam todo o trabalho que a produção fazem e jogam no lixo e fingem que não entendem. Uso o de exemplo para a Jaci, que no momento que ela foi chamada para votar, ela não quis votar. E no momento que ela foi chamada para fazer a prova, ela disse que não ia fazer. É isso. Tá bom? É isso que eu quero falar. E se não me entenderem, comentem ou então me perguntem que eu explico. Continuando o áudio dele. Se eu estivesse brincando, tudo bem. Podia brincar, se divertir, mandar o que você quisesse mandar. Mas não, cara, eu tava mandando algo que eu não tava me sentindo à vontade, certo? E é isto. Bem, de fato, eu não me senti à vontade pelo fato dele da Jaci ter sido salvo. Então, novamente, eu peço desculpa por ter usado a palavra foda-se. Não foi o adequado, não foi o certo. Peço desculpa a todos os participantes. Peço desculpa à produção, peço desculpa ao público. Não foi a palavra certa. E é isso. Eu espero que tenham me entendido. Tá bom? E
Tchau.